Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre Mandaloriano, né, aí o meio da temporada, né, a gente teve aí já 4 episódios de uma temporada de 8, eu tinha dito que não ia falar, né, ia falar só no final, mas eu não resisti porque eu estou apaixonado por essa série, acredito como boa parte da internet, e decidi fazer aqui o review. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho aqui que tem outros conteúdos. Aqui também tem a playlist pro meu curso de escrita, se você tem vontade de começar a escrever, vai lá e conhece o nosso módulo 0, se você gostar, você se matricula. Mandaloriano, meu Deus, o Baby Yoda tomou conta do mundo, estamos todos apaixonados, mas vocês precisam saber, de fato, o Mandaloriano bateu a maior audiência do ano, né, que foi Stranger Things, ele já bateu essa audiência, 108% maior, na verdade, parece. Então, tipo, números realmente gritantes. Vale destacar que essa série só estreou em 3 países, né? Na verdade, o Disney Plus só estreou em 3 países. Então, é muito curioso, mas as pessoas estão dando o jeito delas de assistir, porque, enfim, Star Wars ainda é a maior franquia de cultura pop do mundo, por mais que Marvel tenha aí números expressivos, mas no que diz respeito a influenciar a cultura e construção, Star Wars ainda é essa grande coisa, e não é surpresa o Mandaloriano atingir esse lugar. Mas, não é apenas por isso que essa série está em alta. Eu falei muito bem do primeiro episódio e a partir daí ela só cresce. O segundo, o terceiro e o quarto episódio são ainda melhores do que os primeiros, né? E a série ela vai sempre dando um passo adiante. A gente viu nos 3 primeiros episódios uma narrativa que era muito faroeste, né? Bebendo e homenageando muito o western, né? Esses filmes clássicos do western americano e italiano. Episódios curtos de 30 minutos, né? Menos de 30 minutos, que tomam seu tempo. Ela é uma série que não tem pressa em construir as coisas, estabelecer as coisas. Ainda assim, a gente tem sempre a sensação de que algo legal aconteceu dentro do episódio. Nos 3 primeiros, né, a gente vê aí o arco do Mandaloriano indo buscar o Baby Yoda, entregando o Baby Yoda e recuperando o Baby Yoda para ele, e meio que a gente fecha o primeiro ato da narrativa, né? O conflito está posto, né, no final do terceiro episódio, que é ele vai proteger essa criança e essa criança está sendo muito perseguida. Então, é um primeiro ato muito bem estabelecido e destaco. O terceiro episódio dessa série é uma aula de como escrever um roteiro. Todos os elementos estão postos e estão estabelecidos. A gente tem a pequena bolinha que o Baby Yoda tenta mexer no começo do episódio e ele tira do lugar e ele diz que ele não pode mexer. E quando o Mandaloriano entrega ele, volta para a nave para seguir para a próxima missão, ele vê a bolinha fora do lugar. E isso é o gatilho que ele precisava para poder se reconectar e buscar o Baby Yoda. E vale destacar que a narrativa já tinha construído muito bem a questão dele ser uma criança perdida, que foi recuperada e protegida. Então, ele tem um background muito parecido com aquele que era o da caça dele, né, que no caso era o Baby Yoda. Então, essa relação entre os dois já fica bem estabelecida. A gente vê, por exemplo, detalhes como o cara que entrega as recompensas, né, guardando ali o metal no peito para proteger. Aí, no fim das contas, quando ele leva o tiro no final, ele não morre, né, porque aquele metal estava ali. Tudo isso muito bem estabelecido, muito bem construído. A ferramenta que ele vai usar, por exemplo, para matar os Stormtroopers, né, a arma que acerta vários Stormtroopers quando estão cercando, foi construída antes, né? O próprio fato dele receber uma nova armadura melhorada para poder conseguir vencer aqueles múltiplos inimigos. A gente se aprofunda dentro desse primeiro ato na construção da comunidade mandaloriana, como ela está agora, né? Esse expurgo que aconteceu ainda é um mistério, mas a gente entende melhor aquela comunidade, o fato de que eles só saem uma vez, né? Um de cada vez daquele lugar para manter essa identidade misteriosa em torno do grupo e proteger o grupo para que não se saibam quanto eles são. Né? A gente vê que tem uma forma meio religiosa e social e política todas conectadas, expande o universo de uma maneira super interessante. Então a gente tem um primeiro ato extremamente bem resolvido. Faltam adjetivos para falar da qualidade com qual o Jon Favreau vem conduzindo essa primeira temporada dessa série. Porque eu esperava que a série fosse ser divertida, agradável, coisa que os episódios de Star Wars foi. Mas eu não esperava a surpresa dela usar, dela explorar o universo, dela trazer a figura do Yoda, né, que é uma figura que mesmo dentro do universo Legends, né, que era um antigo universo expandido do Star Wars, foi pouco explorada, a raça dele foi pouco explorada, a relação dela com a força foi pouco explorada, e aqui eles estão retomando justamente isso. Né? E obviamente o foco não está só nisso, né? O foco também está nesse personagem super interessante que é construído sem rosto, né? E isso é muito difícil. Você se conectar com um personagem que você não vê as emoções, os sentimentos dele,
É algo muito complexo de se fazer e aqui, né, tá sendo muito bem feito. O quarto episódio, a gente inicia o segundo ato dessa narrativa, né, e aqui a gente já vê uma mudança drástica, né, no que diz respeito a como ela vinha sendo conduzida. Enquanto esses 3 primeiros episódios beberam ali dos filmes de faroeste, essa aqui já cai para os filmes de aventura e fantasia, né, dos anos 80 e dos anos 90, né? E é curioso como tem até uma pegada meio de RPG. A aparência das criaturas que são os antagonistas nesse quarto episódio são orcs, né? São muito parecidos com orcs. E não só eles têm a aparência de orcs, mas a própria forma do Mandaloriano, né? E a Cara Dune, que é aquela aliada dele que se junta a ele aqui no episódio, eles lutam muito corpo a corpo nesse episódio, né? Muita luta na mão, o que obviamente remete a essas narrativas mais de fantasia medieval. Então é super interessante nessa pegada. Além disso, a gente tem a possibilidade de explorar sentimentos do Mandaloriano de uma maneira muito interessante, no caso da vontade dele de permanecer naquele lugar, e você, mesmo sem ver o rosto do personagem, você consegue sentir a tentação dele de permanecer naquele lugar tranquilo, mas ele tem um comprometimento e uma missão ainda maior. Aqui eu destaco a adição, talvez, da personagem secundária que eu achei mais interessante, obviamente depois do Baby Yoda, que é fantástico, mas que foi a Cara Dune, né, vivida pela Gina Carano, que é uma ex-lutadora de MMA e já tinha feito o Deadpool e tal, que fez uma personagem sem muita expressão. Aqui você tem uma ex-guerrilheira da rebelião, que era utilizado meio que em missões Black Ops para poder destruir os senhores da guerra que sobraram do Império, né? E aqui ela vem meio que escapando dessa vida que ela estava tomando e tentando encontrar um lugar recluso para viver. Ou seja, né, em suma, é uma narrativa que está sendo extremamente bem contada. E apesar de estar ancorada em Star Wars, o brilhantismo dela está muito mais no roteiro e na direção e na produção dessa série do que necessariamente no fato de estar bebendo de uma fonte tão rica, né, e tão popular quanto é Star Wars. É uma série que, sinceramente, eu só tenho grandes expectativas daqui para o final. E eu elogio muito a coragem do Jon Favreau, né, ao executá-la. Por sinal, esse episódio, né, esse quarto episódio, é dirigido pela Bryce Dallas Howard, né, que é a filha do diretor Ron Howard, que dirigiu o Han Solo, que não foi muito popular, mas é um diretor muito popular de Hollywood. E é aquela atriz, a ruiva, né, que o pessoal costuma confundir com a Jessica Chastain. Por sinal, né, muito bem dirigido o episódio, e especialmente porque ele representa uma transição, né, a gente vê ali o final do primeiro ato no episódio 3, e aqui a história meio que deveria começar a seguir para os novos rumos, e isso é muito bem feito, né, isso é muito bem executado. Uma outra coisa que é muito positiva desse quarto episódio, ele é muito bem resolvido dentro de si, e isso é uma característica muito importante dos episódios da série, né, eles têm uma sensação de que funcionam muito bem sozinhos, mas eles trabalham de maneira muito rica para o todo, né? E esse aqui, ele também tem essa característica, tem aquela missão ali de proteger aquele vilarejo, aquelas pessoas, o que reforça pra gente uma coisa que, obviamente, a gente já estava pensando, que era o caráter do Mandaloriano, que a gente já sabia que ele teria esse bom caráter pelo fato de que ele resgatou o personagem do Baby Yoda, mas ainda é uma coisa dúbia, porque, enfim, ele é um caçador de recompensas, né? Alguém que busca ali, né, pessoas por dinheiro. E aqui, ao proteger a vila, né, ao escolher proteger a vila, e você vê, de certa forma, que ele tem um interesse secundário nisso, mas ele luta, né? Ele vai ali e protege aquelas pessoas. Então, cada vez mais, a gente vê a construção, uma espécie de jornada do herói. A gente tem um personagem que começa como um anti-herói e, gradativamente, né, a decisão dele de proteger o Baby Yoda o empurra para a luz, né, para o light side, né? Então a gente tem aqui uma narrativa de arco ascendente, de alguém que está saindo ali de certos valores estranhos para ir para o bem, né? Então, eu não sei, eu estou apaixonado, acho que se você está acompanhando a série e as pessoas falando sobre ela, a minha fala deve somente estar se juntando a um coro de vozes exaltadas, mas se você ainda não assistiu, vá assistir o Mandaloriano, porque provavelmente é um dos grandes acertos em termos de série, e episódios curtos, como eu sempre falo que as séries devem ser, temporada curta, com 8 episódios, como eu também falo que devem ser. Então, nada melhor do que ter o seu tempo maximizado de uma maneira tão massa, tão boa. Então, assistam Mandaloriano. E se vocês gostam de podcasts, aqui no link tem o link para os meus 2 podcasts. Eu falo sobre cinema, no Cinema em 3 Atos, e eu falo sobre história e historiografia no Fazendo História. Então, vão lá conhecer esse outro setor do meu trabalho. A gente se vê na próxima. E tchau.